Então, vamos dar continuidade, né? Hoje a gente tem, na continuidade, né? Porque a gente tem aí um debate diaspórico, né? Uma perspectiva, como a Tânia colocou, né? A partir da lógica, né? E do debate racializado, né? E aí o que ela traz é uma perspectiva afro-queer, né? Feminista, negra, interseccional, né? Sapatônica. Agora eu passo a palavra, né, com um grande agradecimento, muitíssimo de coração, à querida professora Carolina Bezerra, né, que também é uma mulher preta, uma militante de movimento, né, tanto negro quanto de mulheres negras, né, feminista, negra, interseccional, para a gente conversar e dar andamento, continuando com esse debate de gênero, raça e classe, na perspectiva do feminismo negro interseccional. Carolina, com você, já te agradecendo, jogando beijos. Muito obrigada, Marco. Boa noite a todos e a todas e todes, todo mundo. É uma responsabilidade muito grande, né, fazer uma fala depois dessa fala maravilhosa que trouxe tantas reflexões e tantas questões para a gente. Gostei muito, fiquei muito feliz de poder ter acompanhado a fala dela e vou buscar dialogar com algumas questões que ela trouxe, né? Infelizmente ela não pôde ficar, né, com a gente para o debate, né? Mas eu acho que dá para a gente fazer alguns links, né, dessas questões que ela trouxe a partir do que eu vou apresentar. E eu vou me apresentar rapidamente, né? Vou colocar a apresentação. Se eu coloco a apresentação, eu paro de ver vocês, né? Tá, então eu não vou conseguir ver vocês. Mas não tem problema, que a maioria nem abre a câmera. Então, tá aqui, eu vou compartilhar. Qualquer coisa, eu acho que eu fico vendo vocês, sim. Agora, deixa eu ver aqui. Não fico, não. Aqui, né? Isso. Tá. Então, gente, como eu disse, é um grande desafio, e eu vou tentar trazer agora, né, fazer uma relação mais com algumas questões do Brasil, né? Foi falado aí do BBB, acho que a gente precisa tocar em algumas questões, eu vou falar um pouco sobre essas questões também. Mas acho que é importante colocar, né, que a minha área de pesquisa, ela é em comunidades quilombolas, na área de educação para as relações étnico-raciais, né? Eu sou pedagoga, e fiz o meu mestrado e o meu doutorado em comunidades quilombolas. A minha aproximação com a questão de gênero, sexualidade, com essa área do conhecimento, ela vai se dar exatamente porque muito do que ela falou, né? As epistemologias heurísticas, todo o referencial teórico que eu trabalhava, não conseguia dar conta da complexidade que eu fui percebendo no meu campo. E, principalmente, a minha formação ela tem viés da antropologia da educação, ela passa muito pela antropologia, no sentido de pensar essas dimensões das relações humanas nesses espaços e com essas sobreposições de desigualdades, né? Então, eu vou falar um pouco a partir da interseccionalidade, mas eu acho que é importante colocar o quanto que eu tenho trabalhado numa perspectiva, né, decolonial, descolonial, descolonizadora, né? E o quanto que eu fico muito preocupada que a gente acaba nessa de ficar pensando como a gente, né? O que eu achei fantástico da fala dela é justamente essa dimensão da academia, da produção do conhecimento teórico, que é completamente distante da realidade, né? E aí eu sou muito freiriana, né? Quando o Paulo Freire vai trazer justamente toda essa dimensão, né? De como a gente vai produzir, de como a gente vai pensar, né? Antes de pensar e escrever a palavra mundo, né? Eu preciso vivenciar esse mundo. E aí eu trago eu trouxe esse primeiro exemplo para discutir para vocês o quanto que é extremamente complexo
a gente pensar esses conceitos, pensar essas teorias e pensar tudo isso, tá? Então, eu trouxe 2 pesquisas que eu joguei, autores e interseccionalidade, olha o que apareceu nessas 2 fileiras, e depois joguei feminismo negro, olha o que apareceu nessas outras 2 fileiras, né? Inclusive, dentro do feminismo negro, há autoras que não são negras. Então, a gente está falando de um campo de tensões, mas o que eu acho interessante é que a gente está falando de várias teorias e de várias perspectivas que acabam, de uma certa forma, sendo construídas e trabalhadas, mas que elas acabam tendo muitos pontos de contato, né? E aí é muito interessante porque você tem uma produção, né? Olha John Scott ali na interseccionalidade, né? E aqui embaixo a gente tem, né, outras autoras, né? E está faltando várias, né, Marco? Ó, no feminismo negro a gente não vê aqui a Beatriz Nascimento, a gente não vê a Lélia Gonzalez, né? A gente vê a Sueli Carneiro e a Djamila Ribeiro, né? Mas o que é importante é compreender essas que nós estamos falando de áreas do conhecimento e de categorias em disputa. E essa disputa se dá no campo acadêmico, mas essa disputa também se dá na sociedade. E outra questão que eu acho muito importante que ela traz, e aí eu acho que é essa, quando a gente parte de uma autorreferencialidade para pensar as nossas questões, para pensar as nossas realidades, para pensar essas quebras de padrões e de normatividades, a gente precisa acabar, né, a gente acaba utilizando uma série de campos teóricos que estão falando coisas muito próximas em termos de pensar a quebra de uma hegemonia, de um pensamento branco, europeu, etnocêntrico, heteronormativo, judaico-cristão, né? E a gente também está falando das apropriações, que eu acho isso muito interessante, quando ela colocou dessa forma, o que eu entendi? São as apropriações que os próprios movimentos sociais e que os próprios grupos de reivindicação de identidades utilizam, né? E reutilizam, ressignificando esses conceitos. E aí eu posso partir de 2 que eu tenho estudado, né? Que é, por exemplo, o conceito de cultura do estupro e o conceito de violência, né? A categoria violência. O que é violência? Porque antes uma dimensão que não era vista como violência, hoje é. E o quanto que a própria palavra cultura, para definir o fenômeno do que se chama de cultura do estupro, é uma palavra que os europeus definiram como uma forma de organizar as nossas identidades, as nossas expressões, os nossos sentires e o nosso sentir e ser do mundo, né? Então eu acho, quando ela colocou, né, a tese da Sueli Carneiro é uma tese que eu super recomendo, porque a Sueli Carneiro vai fazer essa discussão desse ser, né, desse ser ontológico, desse ser filosófico, e ela vai trabalhar com essa ideia do não ser, mas da afirmação de um outro ser desse corpo negro, né? E junto com essas discussões, a própria dimensão desses epistemicídios que acabam acontecendo. Então, a gente parte de uma realidade mesmo, como ela colocou, que eu acho muito bacana, que é essa dimensão da diáspora, né? Mas a gente também tem, a partir da diáspora, em cada país, em cada realidade, em cada vivência, reconstruções e ressignificações do que é ser negro, do que é ser afro-americano, do que é ser afro-brasileiro, do que é ser afro-cubano, né? Então, por isso, inclusive, que se tem muito também, né? Eu vou falar um pouco disso, né? A interseccionalidade, ela nos aponta várias pistas, mas já tem muitas teóricas do feminismo, enfim, várias correntes e várias linhas que criticam o próprio conceito de interseccionalidade, tá? Tudo bem até aí, gente? Espera só um minutinho, gente.
Ó, tá vendo? Aí que tem uma questão de identidade. Eu sou mãe e eu esqueci que minha filha tinha balé hoje. Mas não, aí ela vê que mamãe é balé. Então, gente, o que é interseccionalidade, né? E aí que a gente sabe que tem uma vasta literatura, mas a primeira, vamos dizer assim, autora que cunhou, entre aspas, esse termo foi a jurista afro-americana Kimberly Crenshaw. E o que é muito interessante é que quando ela vai usar esse termo, ela vai usar exatamente nas relações trabalhistas dentro de uma fábrica. Ou seja, ela percebe que aquela fábrica, ela tinha um trabalho relacionado à inclusão da população negra e um trabalho direcionado à inclusão de mulheres nessa empresa. Só que nessa dimensão da inclusão de mulheres e da inclusão de pessoas negras, ela percebia que as mulheres negras não tinham as mesmas oportunidades de inserção do que os homens negros e do que as mulheres brancas, né? E aí parece que, e por isso, porque é da área do direito, porque ela chega com esse argumento, né, da interseccionalidade a ganhar uma causa, porque aí ela comprova que essas ações não deram conta de integrar a mulher negra, né? Então é por esse caminho que ela começa a pensar em interseccionalidade. Ou seja, então não dá para você pensar só uma inclusão a partir de uma dimensão de gênero, nem só a partir de uma inclusão de raça, né? Existem vários pontos de contatos, de construções de identidade, e aí, assim, a gente vai falar, né, quando fala, né, da comunidade LGBTQI, né, que é mais, enfim, a gente tem todas essas relações que vão se apropriando, tá? Esse trecho eu tirei de um artigo da Helena Hirata, né, que é uma professora que, inclusive, vem trabalhando com um grupo francês, os franceses estão discutindo muito isso por conta da migração e tudo, né? A gente sabe, tem um livro, a Elsa Dorin tem um livro que tem discutido isso, né? E que tem, inclusive, na França, publicado vários textos que não chega para a gente sobre essas discussões, né? Do Black Feminism, né? Que é do Comber River Collective, né? Então, a gente tem também essas questões que foram colocadas. O que interessa? Interessa discutir um feminismo negro que tenha uma vertente marxista, mas não interessa discutir um feminismo negro que tenha uma vertente sapatônica ou queer, por exemplo, né? Mas o que é central, né, que eu acho que tem uma convergência das epistemologias e das linhas teóricas, o que é central é como se critica, né, em determinado momento histórico, o feminismo branco de classe média e heteronormativo. Eu acho que essa é a grande questão que se coloca aí, né? E aí eu trago algumas imagens, pensando um pouco nessa nossa realidade brasileira, depois dessa pós-escravidão, né? Quais são os lugares que os corpos negros podem ocupar na sociedade brasileira, né? Quais são as imagens? Então, junto com tudo isso, a gente volta lá atrás, né? Porque eu acho que é importante a gente colocar qual é a nossa abordagem. A nossa abordagem, ela é uma abordagem que foi construída a partir da nossa construção teórica, os autores que nós lemos. E como eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em uma área da antropologia educacional, eu estudei muito autores europeus, em sua grande maioria franceses, né, Gilbert Durand, Merleau-Ponty, tanto da fenomenologia como da chamada hermenêutica simbólica antropologia do imaginário. E esses autores, eles vão trabalhar com uma outra percepção da construção das imagens e das subjetividades que está para além da dimensão racional. Ou seja, o Durand vai falar que muitas vezes a imaginação ela é tratada como a louca da casa pela filosofia ocidental e pela razão ocidental. Mas o que a gente acaba percebendo, e nesses anos que eu venho trabalhando com esse tema, é que quase 4 séculos de escravidão moldaram um imaginário coletivo, um imaginário em um nível profundo, vamos dizer assim,
não no nível que, mesmo quando você apresenta dados sobre a população negra, né, sobre a quantidade, né, o Brasil é um dos países que mais mata a comunidade LGBTQI, todo dia, né, a gente vê casos, né, de espancamento, de homicídio dessa comunidade, né, das mulheres, é muito interessante perceber o quanto que essas violências são direcionadas justamente para esses corpos que saem desses padrões e dessas normas, né? Então, eu penso, e aí é uma reflexão da Carolina, a partir da sua trajetória, que só a dimensão racional e epistemológica, ela não possibilita, né, a gente fazer uma reflexão e uma transformação social e material das relações. Eu penso, e aí, porque eu venho, né, desse estudo das comunidades quilombolas, então, olha, mais uma coisa, a gente falou de afroqueer, né, eu venho de uma força, né, as minhas pesquisas elas têm se encaminhado para pensar o poder, né, da memória, da oralidade e da ancestralidade que esses corpos trouxeram para a diáspora e como eles se reinventaram em outros modos a partir de cada realidade, tá? E aqui mais uma imagem para trazer essa dimensão, quais são onde que esses corpos são vistos, né? Porque eu acho que também é isso, quando ela fala da escravidão e quando ela fala dos corpos, eu acho que alguns movimentos têm esse poder, que é o poder de quê? É o poder de questionar, é o poder de buscar transgredir, mas não só transformar, que não é porque eu sou negro que eu tenho que só tocar tambor, não é porque eu posso ser um casal gay, mas eu não preciso eu já estou lutando por uma certa desigualdade que eu tenho, mas eu não preciso ter que reproduzir certos padrões de heteronormatividade com relação ao conceito do que é amor, do que é sexualidade, do que é uma relação homoafetiva, né? Então, eu acho que trazer essas imagens e fazer pensar essas questões com esses imaginários é muito importante, né? E essa imagem, para mim, ela é muito forte nesse sentido, né? De que corpos nós estamos falando? Como historicamente nós vimos esses corpos, né? E aí aqui, pá, né? Ou seja, se eu estou falando de um feminismo negro, se eu estou falando de uma perspectiva interseccional, essa perspectiva ela me possibilita pensar as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres ribeirinhas, né? Será que quando também a gente pensa essas questões, a gente não está pensando muito a partir desses valores, mas também de grupos que são urbanos, de grupos que têm acesso a determinados meios. Então, como que a gente vai pensando tudo isso, né? Porque as críticas, muitas vezes, que se fazem, assim, você especifica demais, divide demais, e isso acaba desmobilizando todos juntos para mobilizações coletivas. Ou seja, né, a gente pode pegar vários movimentos sociais, várias correntes, vários grupos, mas o que todos esses grupos têm em comum, por exemplo, é que todos seriam fora Bolsonaro. A gente sabe que a gente tem um genocida na presidência desse país. Mas por que em determinados momentos a gente não consegue, pensando, né, em direitos humanos e pensando nessas questões, mesmo quando a gente está em um determinado registro, né, por exemplo, eu sou gay, mas eu nego a minha ancestralidade, eu nego uma série de elementos que estão presentes na cultura brasileira e que também são menosprezados e que também são diminuídos, né? Então, o que é essa interseccionalidade? Essa interseccionalidade, eu posso pensar uma interseccionalidade quando eu olho para essa mulher? Entende? O que isso significa, né? O que essa imagem significa? Qual é essa relação, né? E a história dessa fotografia é que as comunidades indígenas, quando elas se alimentam, né, da mãe de algum, né, a mãe desse animal que ela está amamentando, virou caça para eles se alimentarem, né? Então ela
amamenta esse animal porque eles se alimentaram da carne da mãe deles, né? Então, onde que isso cabe nas nossas reflexões, nas nossas culturas? O que são as culturas indígenas? O que são as mulheres quilombolas? E aí eu trago um outro registro nessa foto do Pierre Verger, aí a gente tem uma Iemanjá, né? Quando entra a questão das religiosidades, né? Como a gente vai discutir violência de gênero? Como a gente vai discutir a questão da mulher negra? Como a gente vai discutir tudo isso com as mulheres religiosas, né? Qual é a forma como elas concebem o universo? Qual a forma como elas concebem as relações entre as energias? Será que tudo isso que a gente está colocando, que a gente está trazendo, dá conta de pensar as nossas identidades, dá conta de pensar todas essas relações, né? E aí também eu trago essa outra imagem que eu acho muito interessante para pensar essas questões também da interseccionalidade. A gente tem aí uma menina indígena com uma boneca branca. Quem não teve uma boneca? Eu tive uma boneca, um bebezão, uma boneca dessa na infância, né? Eu pouco tive bonecas negras, pouco tive outros. E aí, o que ela faz, né? É uma coisa que essa boneca não me representa. Eu olho para essa boneca e eu não me vejo nessa boneca, né? Então, como eu transformo essa boneca em algo mais palpável, né, para a minha realidade, que eu consiga, né, que possa eu, nesse brincar, ela ser a minha filha, né? Vamos colocar dessa forma. E aí eu trouxe aqui algumas imagens, porque tem essa dimensão também, né? Assim como eu falei da cultura do estupro, que a gente tem um conceito que surge nos Estados Unidos, né? A partir de um filme, Culture Rape, e aí esse filme, de repente, vem, as coisas vão acontecendo, esse conceito é utilizado, cai nas redes sociais e é utilizado, né? Aí viram as hashtags, e aí você tem todo um movimento. Como que a academia está pensando essas tensões da modernidade, as curtidas, as redes sociais, nesse período de confinamento e pensando todas essas relações, né? Então, eu trago... E essas imagens são imagens que eu busquei da interseccionalidade na internet, e são imagens que eu busquei que vêm de movimentos feministas, que vêm de blogs feministas, né, de sites que estão discutindo essa questão, né? Uma das críticas que se colocam é que essa geometrização, né, que se colocaria na questão da interseccionalidade, ela vai trabalhar com as identidades numa perspectiva geometrizante, no sentido de que são aspectos também dados, né? Gênero, raça e classe. E aí, o que se tem apontado alguns pesquisadores que têm trazido dois outros conceitos, né? Que é o conceito de consubstancialidade e de agência, de agenciamento, que segundo as críticas à interseccionalidade, é necessário pensar as relações sociais e as tensões, não só as tensões, mas as construções, as reconstruções. Esse agenciamento, eu não sou, né, eu acho que esse exemplo, né, eu vou dar um exemplo agora, eu vou até fazer assim, para ver se eu vejo vocês, espera aí, um pouquinho, que aqui eu vejo um pouquinho vocês, para ver se vocês entendem o que eu estou dizendo. A Carolina, né? A gente olha para mim, como é essa questão desse agenciamento. Então, o que acontece? Quando eu estou em um determinado espaço na academia, que eu vou para uma banca, a minha identidade, né? Eu sou uma mulher negra, mas quando eu vou para uma identidade, eu percebo claramente o quanto que a minha vivência de maternidade, a minha origem, né, de ser filha de imigrantes nordestinos, as questões que eu trago, as fragilidades, as questões emocionais. Quando eu estou entre mulheres brancas na academia, existe uma dimensão daquele lugar que eu estou que me traz certas fragilidades e que me coloca perante a elas em uma situação de desigualdade muito grande. Eu não tive os mesmos privilégios que elas, eu não tive as mesmas possibilidades que elas tiveram,
eu não sei falar inglês fluentemente, eu não pude fazer o meu mestrado e meu doutorado com licença ou com uma família me bancando, como muitos dos intelectuais de classe média fazem, e depois dos 40 anos é que vão arrumar o primeiro emprego. Então, isso me coloca numa situação. Mas quando eu vou para o Quilombo, né, eu estou num outro lugar. Quando eu chego no Quilombo, e aí eu chego num Quilombo para fazer um trabalho que as mulheres quilombolas estão... os pastores, elas levaram as igrejas evangélicas para dentro da comunidade como uma forma de combater a violência contra a mulher, né? Elas trazem essas religiões. E aí, o que acaba acontecendo? Quando elas trazem essas religiões, elas, por outro lado, começam a ter o combate com relação à capoeira, com relação às suas práticas culturais. E aí, quando eu cheguei no Quilombo, né, quando eu cheguei no Quilombo aqui em Minas, elas olharam assim para mim e falaram: você é professora? Eu falei: sou. Ela falou: nossa, é a primeira pessoa negra da universidade que vem aqui, porque esses anos todos, 10 anos que a universidade tem, que a comunidade tem com a universidade, só vieram pesquisadores brancos. Então, isso é um marcador ali. E depois, em determinado momento, eu conto que eu tenho 4 filhos e que eu me separei. E aí, quando chega no final da palestra, as mulheres chegam assim juntas umas das outras, né? E vêm falar para mim, né? Olha aqui, fala para mim, como que você conseguiu separar e cuidar de 4 filhos? Então, naquele espaço, eu sou uma mulher privilegiada. Eu sou uma mulher privilegiada, por quê? Porque o fato de eu ter uma professora na universidade, de eu ter um salário, me permitiu sair de ciclos de violência que eu vivenciava, que aquelas mulheres buscam outros recursos, que aquelas mulheres buscam outros agenciamentos nessas dimensões das identidades, né? Então, eu acho que trazer essas discussões, elas são importantes por conta disso. Você não é uma identidade, uma categoria determinante de tudo isso, né? Então, aqui a gente tem uma outra imagem da interseccionalidade, a orientação sexual, escolaridade, gênero, feminismo, classe, raça, né? Tipo de corpo, né? A gente sabe o tipo do corpo, que é muito diferente, né? Quando eu sou uma mulher preta e gorda, quando eu sou uma mulher, né? E se eu sou uma bicha preta e gorda, se eu sou uma mulher trans, enfim, né? Todas essas questões, né? E aí a gente tem também essa outra imagem que vai trazer a religião, a classe social, a raça, né? E aí a gente tem essas sobreposições, porque eu acho que quando a interseccionalidade traz essa discussão e a gente começa a perceber essas sobreposições das desigualdades e quanto que essas sobreposições elas vão afetando e vão vulnerabilizando cada vez mais aqueles corpos, né? Então, as mulheres racializadas frequentemente estão posicionadas em um espaço onde o racismo, a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. E aí você tem uma recusa muito maior com relação a esse corpo, né? E aqui também esse outro esquema, né? Ó, trans, gordas, negras, lésbicas, bi, interseccional, trabalhadoras, né? Feminiciantes, né? Você não acha no dicionário. Então, aqui é mais um outro exemplo, né? Quanto que essa interseccionalidade vai agenciar todas essas questões. Aqui mais um outro exemplo. Tá. E olha que interessante, né? Uma outra forma que para mim é muito complicada, mas é uma outra imagem que surgiu quando eu joguei a palavra interseccional, né? Essa também foi outra imagem que surgiu quando a gente fala da interseccionalidade, então, só para vocês verem a quantidade, né, de imagens, o quanto que isso, né, como que ele transita entre a academia e entre os movimentos sociais e entre os grupos, tá? E aqui, né, uma definição da própria Kimberly Crenshaw, no texto que ela fala da interseccionalidade, né? A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas
ou como dupla ou tripla discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento, né? Então, é muito interessante perceber como que há um agenciamento dessas opressões. Como que você vai, a partir, né, pensando esses múltiplos lugares, o que isso acaba gerando em termos de desempoderamento, né, para aqueles grupos. Tá? E aí aqui eu trago alguns exemplos, né? Mulheres negras, mulheres quilombolas, lésbicas, transexuais, gays, travestis, lesbofeministas, anarcopunk-feministas, mulheres indígenas, né? E aqui, o que pensar, né? O que pensar o feminismo negro, pensar a interseccionalidade, pensar a forma de lidar com esses dados, o que nos possibilita avançar no sentido de pensar projetos em defesa da vida. Né? O que eu penso é que esse feminismo negro, essas perspectivas, elas vão estar relacionadas a aspectos da própria existência e aspectos desses lugares, né? O que é ser uma mulher negra na favela? O que é ser uma mulher negra classe média? O que é ser uma mulher negra mãe? O que são todas essas dimensões e todas essas discussões? O que a gente está falando, né? E essa imagem é uma imagem que eu acho muito forte, né? E ela me remete o quanto que essas lutas e essas disputas, elas precisam ser discutidas, né? Eu costumo dar exemplo quando a gente fala da interseccionalidade, quando a gente discute justamente essa questão de uma crítica a uma forma de feminismo, que é um feminismo branco, que é um feminismo classe média, que não pensa as pautas e as lutas, muitas vezes, são lutas que estão relacionadas àquela forma, à vivência e às realidades daqueles grupos. Então, eu já presenciei, uma vez em grupos de movimentos de mulheres, quando vai se pensar, né, movimentos coletivos, pautas coletivas, passeatas, reivindicações, muitas vezes as mulheres feministas, né, brancas, enfim, não só brancas, né, mas colocam a defesa do aborto, a defesa da legalização do aborto, o que é uma pauta super importante. A gente viu, né, a vitória das mulheres argentinas e tudo isso, mas, de repente, a gente vem... O que eu acho que é interessante, e nesse contato com as comunidades, em vários espaços que eu vou, muitas vezes eu vou, tanto academicamente quanto enquanto pedagoga, educadora, achando que eu posso ir lá, chegar para essa realidade, chegar para essas mulheres e falar, o que vocês acham da gente fazer isso, fazer aquilo outro? Enquanto muitas vezes elas voltam e falam, olha, vocês estão vindo falar isso para a gente, né? Vocês estão querendo falar, por exemplo, né, da legalização do aborto, legal, a gente pode conversar, a gente apoia. Mas antes disso, a gente quer trazer a discussão dos nossos filhos que já nasceram, que nós escolhemos ter, que já nasceram e que estão sendo exterminados pelo Estado brasileiro em uma necropolítica, né, em uma política da morte. Então, eu não estou querendo qualificar as dores, eu não estou querendo hierarquizar as dores, eu estou querendo problematizar, né, como que, para pensar essas questões, né, as mulheres negras estão falando, olha, nós queremos nossos filhos vivos.
Então, como que essas lutas, eu estou falando em uma perspectiva política, né, em uma perspectiva de reivindicação de direitos também, né? Então, essa imagem, para mim, ela é uma imagem muito forte por conta disso, né? E aí a gente tem, né? A gente tem, não é por acaso, e principalmente nesse momento de obscurantismo, certos corpos e certas vidas que valem muito menos no nosso país, né? Então, não é à toa que quando a gente fala que apesar, né, dessas diferenças, a gente precisa pensar em certas convergências possíveis. Quando a gente pensa que o Brasil é o país que mais mata gays, lésbicas, travestis, um dos que mais mata gays, lésbicas, travestis, homossexuais, é o país que mais mata ativista dos direitos humanos, que mais mata ativistas que estão lutando em defesa do meio ambiente, né? A gente vai pensando nessas questões, né? E aqui, como a gente pode, né? Como que interferir nessa realidade através da comunicação, através da educação, através da universidade, através de um diálogo maior, de trazer os movimentos sociais para dentro da universidade, de aprender com os movimentos sociais, ouvir, né? E romper e problematizar e trazer essas questões, né? De quais corpos que eu estou falando? E aqui são imagens, né, desses corpos na universidade. Alguns são alunos da universidade, quando vários movimentos, né, quando o coletivo Duas Cabeças, vários movimentos promoviam piqueniques, promoviam reuniões, promoviam integrações, e essas fotos são minhas, tá, gente? A Lúcia, a universidade. Tá? E aí eu vou passar rapidamente algumas questões para a gente pensar, né? Quando eu penso a questão da interseccionalidade, quando eu penso isso em termos de políticas públicas e de dados e de tudo isso, né? E aí eu não posso deixar de falar que quando a gente pensa em ações, em elaborações de políticas públicas, quando a gente pensa em projeto de país, quando a gente pensa em tudo isso, esse dado, para mim, ele é muito significativo, porque a gente primeiro teve o dado sobre a juventude negra, né, que a gente teve, durante muitos anos, uma diminuição da morte de jovens, de uma forma geral, mas um aumento da morte de jovens negros. E aqui também esse dado é muito interessante, porque ele vai trazer que o homicídio de mulheres negras aumentou em 54%, enquanto no mesmo período o número de homicídios de mulheres brancas caiu. Então, para mim, esse mapa da violência, esse mapa de 2015, né, e aí ele vai pegar e mostrar justamente um período que a gente tinha um governo progressista, para mim ele é um dado muito concreto que, embora a gente tenha que ter pensado em ações sociais, a dimensão das discussões de raça, de gênero, e aquelas relacionadas às lutas e às reivindicações dos grupos LGBTI não foram incorporados e não são incorporados ainda pela esquerda brasileira, né? Eu acho que é muito importante a gente problematizar essas questões. Porque eu acredito que, da mesma forma que muitas vezes, né, eu achei ótimo quando ela falou, a gente não precisa de Foucault, a gente tem pessoas pensando essas questões, problematizando essas mesmas questões. Eu acho que, quando a gente importa algumas teorias e quando a gente importa algumas reflexões,
a gente está, de uma certa forma, selecionando, né? E nessa seleção, muitas vezes a gente está também, né? Quando a gente fala de etnocídio e genocídio, promovendo epistemicídios, né? A gente está silenciando determinados grupos de serem corpos pensantes na academia, né? Exatamente porque eles fogem desses padrões, né? E aqui, né, uma em cada 5 mulheres afirma ter a questão da violência. E aqui eu trago esse exemplo para pensar a questão da propaganda, né? E da interseccionalidade também, né? Por que essa mulher negra? Por que a favela da Rocinha no fundo? Essa campanha ela foi retirada, foi o Conselho Nacional de Publicidade e Propaganda pediu que ela fosse retirada, né? E aí tá, né? Pacificar foi fácil, quero ver dominar. Então, olha, voltando na questão que eu falei do imaginário, né, já ir me encaminhando para o fechamento, né, que eu fui levantando várias questões, fui falando várias questões, o que essa imagem reitera para a gente, né? Aqui embaixo está a Ana Paula da Conceição Soares, moradora da Rocinha, profissão depiladora. Ela reitera a imagem da mulata, das mulatas do Sargentelli, da globeleza, né? Etimologicamente, a palavra mula vem de mulos, né, do latim. E ela se referia ao cruzamento, né, da égua com o burro. Ela se refere ao cruzamento de um animal híbrido, né? E, ao mesmo tempo, algumas análises que eu vi, né, do movimento negro falava que também é mulata porque se referia, né, filha do homem branco e da mulher negra, das mulheres negras, né, estupradas na formação da nossa sociedade, mas também porque a mulata é aquela que você monta, né, era aquela que era montada para satisfazer os desejos do senhor da casa grande. Então, quando você tem a imagem de um cara do BOP caído lá atrás, ela segurando a toquinha, você remete a um Estado, né? Esse pai-Estado, né? Nessa ideia, né? Patriarcal tal, que não investe em educação, não investe em cultura, não investe em espaços de lazer para esses jovens, não investe em nada, né? Que deixa a população negra após a abolição em uma situação de total ausência de políticas públicas e de ações do Estado, promove uma imigração em massa da população europeia e branca para ocupar esses postos de trabalho que antes eram dos africanos escravizados, e que eles acabam tendo políticas públicas investimento do Estado, e quando chega o BOP, né, para exterminar os filhos dessas mulheres, né, reitera essa imagem dessa mulata, dessa mulher, que ele está ali acabado, né? Pacificar foi fácil, eu quero ver dominar, né? E essa imagem dessa mulher com a favela da Rocinha ao fundo de lingerie. Para mim, essa imagem ela é criminosa, né? Ela é criminosa nesse sentido. E aí vem a luta, né? Vem as imagens. O que significa essa mão, né? Esse punho em riste, né? O que foi o movimento Black Power, o quanto que a gente tem também, nesses sentidos, em lugares diferentes, formas de articulação de resistências, né? Então, será que a gente muitas vezes acaba evidenciando uma única resistência, né? Uma resistência dentro de um regime mais combativo, mas não seriam a capoeira, os jongos, os maculelês, as expressões, né? Também não seriam tudo isso. Acho que eu trouxe aqui essa ideia, mas acho que eu já falei um pouco dela, né? Desse agenciamento e dessa consubstancialidade, que são termos que têm vindo junto com a discussão da interseccionalidade, né? Que vai falar dessa agência, ou seja, esses corpos e essas relações, elas acontecem
a partir das relações sociais e das mediações. E aí, gente, eu queria mostrar 3 clipes, acho que não preciso passar eles todos, mas eu gostaria de, a partir, porque eu também queria que a gente pudesse conversar um pouco, né? Faltam poucas coisas, faltam só isso para eu mostrar para vocês. Eu acho importante a gente agora debater. A partir desses elementos que eu trouxe, eu vou mostrar 3 clipes e perguntar para vocês. A gente pode dizer que isso é um feminismo negro, é um feminismo interseccional? Pensando em todas essas categorias e todos esses arranjos e agenciamentos que eu falei, né? E aí eu trago 3 mulheres negras, né? Já que eu estou falando do feminismo negro. Isso é feminismo negro ou não é? O que é o feminismo negro, teorizado na academia? Como a interseccionalidade opera nesses 3 registros da cultura que eu vou trazer agora para vocês. Como que eu faço, Marco? Eu ponho, vocês vão ouvir? Eu fecho meu microfone ou não? Não. Não? Eu vou começar com isso, então. Isso. Aumenta o som aí. Tá. Estão ouvindo? Estão ouvindo, Marco? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Vou voltar. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um carnaval, me joga na avenida que não sei qual é. Um gato super-homem solta no calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixa a minha mão. Na avenida vou chegar, a biqueta e a minha paz. Na avenida vou chegar, a minha para meu poder, a minha para meu poder. Cheguei no alto do céu, quebrei o caminho de floresta dessa vida, na avenida mulher, você, meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba. Eu vou pausar aqui, porque repete, tá? E para a gente, já deu para vocês verem, ter ideia do que eu estou falando, né? A música agora vai repetir. Aí eu vou colocar a segunda. Não, vou deixar essa por último. Vou colocar a MC Carol antes. Tá? E aí eu quero isso agora. Então, a gente está falando da Elza Soares, aquela estética, a produção. Aí agora a gente vem para a MC Carol, né? Pensando em todas essas questões que eu coloquei, né? Como que... Meu namorado é montando, ele lava minha estofinha. Se ele
Meu namorado é montado, ele lava minha calcinha. Se ele fica cheio de barra, eu mando ele pra cozinha. Se o fulano tá gostando, então dorme no portão, porque eu vou pro baile, foi pra minha curtição. Acaba com essa. Acaba com essa. Também deu para você. E agora a última, que é essa daqui, ó. A Daisy Tigrona. Tô cansada de ouvir que você é prostituta. Chegou na hora H, eu achei um absurdo. Só deu uma gozada, pediu pra descansar. Como Red Bull que é prostituta, quer gozada. Vai, bate uma punheta, quero seu pão de pé. Chupa minha buceta, quero seu pão de pé. Vem, lambe o cinto, lambe que eu tô cheia de tensão. Bacanal, teu caralho, eu quero ver disposição. Bate uma punheta. Chupa minha buceta. Lambe o cinto, lambe que eu tô cheia de tensão. Bacanal, teu caralho, eu quero ver disposição. Salsa porra. Salsa porra. Vem sentando, vem sentando, vem sentando. Tô cansada de ouvir. Eu tô cansada de ouvir. Vem sentando, vem sentando, vem sentando. Vem sentando, vem sentando, vem sentando. Tô cansada de ouvir que você é prostituta. Chegou na hora H, eu achei um absurdo. Só deu uma gozada, pediu pra descansar. Como Red Bull que é prostituta, quer gozada. Bate uma punheta, quero seu pão de pé. Chupa minha buceta, quero seu pão de pé. Vem, lambe o cinto e lambe que eu tô cheia de tensão. Bacanal, teu caralho, eu quero ver disposição. Bate uma punheta. Chupa minha buceta. Lambe o cinto e lambe que eu tô cheia de tensão. Bacanal, teu caralho, eu quero ver disposição. Salsa porra. Tá? Eu trouxe esses 3 exemplos e vou interromper. Interromper, deixa eu só terminar, a última coisa, né? E assim, só para fechar, para a gente abrir para discussão a partir desses 3 vídeos, eu trouxe essa imagem, que eu acho ela muito importante. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não dá para a gente fazer essa discussão toda, porque, assim, não tem como eu negar. Eu tenho a minha vertente marxista-leninista no meio de tudo isso, né? Eu, com 20 anos, fui a Cuba fazer um estágio de vivência educacional lá. E eu sou anticapitalista. Essa vertente de crítica anticapitalista não dá para a gente fazer essa discussão sem fazer essa discussão com uma crítica ao capitalismo. Eu acho isso importante. E, principalmente, perceber que o capitalismo já se ligou sobre a diversidade, gente. Já se ligou sobre a diversidade. E se ligou sobre a diversidade em que sentido? O racismo, o preconceito, a discriminação têm trazido sérios empecilhos para o lucro das empresas. Por quê? Né? Eu estava vendo alguns dados do movimento, acho que do Grupo Gay da Bahia. 65% dos trabalhadores nas empresas brasileiras, não saem do armário. E o que essas empresas, essas são algumas, tá, gente, que fazem parte desse fórum, inclusive o Carrefour, que é aí que eu quero chegar aqui, ó, o Carrefour.
Essas empresas, elas têm percebido que as empresas que promovem igualdade de gênero no seu ambiente empresarial, que promovem a diversidade, são empresas que estão se tornando mais rentáveis, né? Então, é muito interessante que o Carrefour, o CEO do Carrefour, ele não sabia de uma série de ações do que estava acontecendo no Carrefour aqui no Brasil. Então, houve um problema no meio empresarial, eles chamam de liderança. Ou seja, o Carrefour é uma empresa que trabalha com a promoção da diversidade, mas o problema de liderança não fez com que essas ações chegassem a todos os níveis da empresa, não chegou aos terceirizados. Então, quem cometeu o assassinato do João Alberto Silveira Freitas foram os terceirizados, né? Foi uma empresa que cuidava da segurança. E aí eu trago essa questão, por quê? Porque eu penso, e aí pensando numa luta anticapitalista, né? Isso é muito importante, quando eu falei que eu conseguia cuidar dos meus 4 filhos separada porque eu tinha um salário, a dimensão econômica na vida dessas mulheres, a dimensão econômica na vida de várias pessoas da comunidade LGBTQI que entram numa situação de vulnerabilidade maior ainda, né, com relação ao tratamento de doenças, enfim, ela perpassa a dimensão de classe social e a gente não pode esquecer essa questão. Eu acho, por isso que eu trouxe essa dimensão que é muito importante. E aí, como eu acho que a pandemia acirrou, tudo isso que a gente está falando, a pandemia acirrou de uma forma muito drástica e dramática, porque a gente sabe que os grupos mais vulnerabilizados nessa pandemia foram, né, os negros, as mulheres, principalmente as mulheres negras, e também a comunidade LGBTQI, que muitas vezes, ao estar nesse distanciamento físico durante a pandemia, tendo que conviver com suas famílias, estavam convivendo, né, com justamente as pessoas que causavam dor e sofrimento psíquico e causavam tudo isso a elas, né? Então, aqui eu trago rapidamente alguns exemplos, só para a gente, né, o João, assassinado no Carrefour, a Mirtes, né, que o filho caiu, e enquanto ela estava levando os cachorros da patroa, enfim, vocês sabem, né, esse caso, George Floyd, a Isa Pena, né, ou seja, uma mulher não pode postar um vídeo dançando funk, né, antes do vereador ir lá abraçá-la, né, abraçá-la carinhosamente, né, não foi assediá-la, não, né? Estava circulando um vídeo dela dançando, né? E a Mariana Ferrer, que o caso dela levou à mudança de uma legislação específica que configurou a questão da violência institucional, né, como crime. Mas, enfim. Agora eu vou interromper, eu só trouxe essas várias questões para a gente poder dialogar e comentar, né? E a gente abrir para o diálogo, que eu acho que é muito importante. Oi, Sabrina, que bom te ver. Obrigado, Carol.